Que o nome do nosso Deus seja glorificado, que o nome do nosso Deus seja exaltado, amém? Enaltecido nesse horário de live mais uma vez e até a eternidade. Ele venha falar conosco, amém? Sondar a intenção do nosso coração. Glórias a Deus, aleluia, por mais um momento profético, né? Em nome do Senhor Jesus. Eu espero que Deus coloque as pessoas certas nessa live de hoje, né? Pessoas que têm propósito, pessoas que sabem o que querem do céu, pessoas que sabem do compromisso que elas têm que ter para que Deus entregue algo para elas, né? Eu espero que a live ela flua de maneira, né, em paz. Glórias a Deus, aleluia, né? Eu vou pedir aos moderadores da live. Hoje a live da tarde foi uma benção, não foi? Alguém assistiu a live da tarde? Foi ou não foi uma benção? Deus não falou conosco? Não falou poderosamente? Não ensinou? Falou. Falou e ensinou. Aí o que acontece? Sempre tem, né? Alguém para entrar, para... Então, a gente não tem como evitar isso. Por isso que tem os moderadores da live, tá? Vocês que são moderadores aí, o Elinho, o Ellison, o Elinho, cadê? Mas quem tem? Não, tô falando quem tá aparecendo, apóstolo, entendeu? O apóstolo Marcos, mas ele agora eu não vi ele agora ainda aqui. Então, quem tem essa ferramentazinha aí do lado, você tem autonomia, porque eu tô acreditando em você, entendeu? O canal tá acreditando em você, tá? Tá acreditando que você tá se tornando um anjo, tá? Coloca o Pedro Lucas também como apóstolo e libera para ele ser moderador. O moderador, tá? Para quem não sabe, é uma pessoa de extrema responsabilidade dentro de uma live, tá? O Carlos Souza também pode colocar, tá? Pode botar o Carlos Souza, pode botar o Pedro Lucas, tá? São pessoas de extrema importância na live, porque a Ana Gasques também, tá vendo aí? Você permite que a ordem e a decência aconteça na live, entendeu? Então, eu nunca vou poder colocar uma pessoa que eu não possa confiar nela, entendeu? Então, tá, o recado tá dado, tá bom? Alguém tá entendendo o que eu tô falando, tá? Alguém tá entendendo, tá? Então, por favor, tá? Cheguei chegando, tá bom? Eu agradeço a Deus por vocês, tá? Por vocês me ajudarem na live, né? Eu não terminei de falar. Hoje a live estava uma bênção, né? Todas as lives, graças a Deus, tem sido uma bênção, né? E aí uma coisa entrou aí, né? Que sempre entra uma coisa, né? Nas lives e acabou que tirou um pouco meu foco. Eu até esqueci o que eu estava falando, entendeu? Vocês lembram? Quem estava na live lembra, né? Eu estava falando algo tão importante pra gente. E aí eu acabei, de tanto que eu fiquei falando ali, eu acabei saindo do foco e me perdi na mensagem, entendeu? Então, me ajuda, tá? Eu acredito que vocês podem me ajudar, tá? E deixando aqui, claro, né, que às vezes a pessoa pergunta assim, apóstola, a senhora me bota como moderador. Eu posso colocar, mas você é observado, tá? Porque eu não posso botar uma pessoa como moderador, uma pessoa que hoje está bem, amanhã não está bem, né? Uma pessoa que fala um monte de coisa que não tem nada a ver na live, né? E depois não pode. Um moderador é um obreiro, entendeu? E um obreiro precisa estar bem, entendeu? Para poder fazer a obra do Senhor. E aqui nós estamos fazendo a obra do Senhor, entendeu? Nós estamos fazendo, né? A obra do Senhor. Não entendeu o moderador? Como assim? Ellison, não entendi a sua pergunta. Moderador são vocês que têm essa chavezinha que vocês têm aí, o Ellison. Tá entendendo? Essa chavezinha que tem do lado do nome de vocês. Você já viu que você tem uma chavezinha do lado do teu nome? Você já é moderador. Entendeu, Ellison? Você já é um moderador.
tá? Então, quando vocês recebem, a Daiane Márcia também pode ser uma moderadora. A Elisete pode ser uma moderadora. E a gente vai vendo as pessoas que podem ser, entendeu? Porque... Aí, tá vendo? É isso aí. Como é que você vai botar uma pessoa para ser moderador que... Só Jesus, né? Tá entendendo? Amém, gente? Então, a Shirley pode botar, entendeu? Tem mais pessoas, tá, pessoal? Tá? Quem sentir no coração de ser moderador, escreve aí, só sentir. Agora, o moderador, tá, pessoal, é uma pessoa de muita responsabilidade, tá? Entendeu? Tem mais pessoas aí. Aí, conforme for, a gente vai colocando, tá? Agora, eu falei, vou falar novamente. Ai, Jesus. Amém, gente. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Deus, ele é maravilhoso, né? A gente segura, a gente aguenta na live até a hora que dá alguns assuntos, né? Tá bom? Pode colocar, tá? Até a hora que dá, né? Começou a ficar atrapalhando, aí não dá, né? Sempre é assim. Eu dou tanta oportunidade para ele, tanta. Vocês não têm, imagina, entendeu? Mas, gente, vamos lá, porque eu não tô aqui para isso, né? Eu tô aqui para abençoar a sua vida e ter a minha vida também, consequentemente, abençoada, né? E em nome do Senhor Jesus, assim seja, assim será. Amém? Deixa pra lá, pessoal. Deixa pra lá. Até a hora que estiver passando dos limites, tá bom? Aí a gente resolve, tá? Mas os moderadores, pode deixar, tá? Tem gente que não sabe nem o que tá falando. Às vezes, você sabe, pessoal, às vezes eu fico até... Eu não vou usar uma palavra aqui, porque cabe até mal. Cabe até mal, né, falar isso, mas tem gente que... Só Jesus, né? Amém, pessoal? Eu não sei se tem gente que gosta de chamar atenção, não sei se tem algum problema, entendeu? Se a pessoa tem algum problema ou se a pessoa quer chamar atenção, a gente não sabe, porque a gente não conhece, né? A gente não conhece, então eu vou... Ellison pegou pesado agora, hein? Poxa, é um querido, né? Mas pena que age assim. Pena que age assim. E é um querido. Eu não conheço, tá, pessoal? Não conheço, não sei, nunca falei na minha vida, assim, pessoalmente. Mas eu tenho um carinho. Mas é difícil você ficar mantendo um carinho com uma pessoa que só atrapalha. Difícil, né? Vocês não entendem, vocês me conhecem um pouquinho, né? É difícil. Olha, se é um outro canal, a pessoa não dá nem ideia. Entendeu? Se é um outro canal, você pode ter certeza que você já tinha sido arrancado pela raiz há muito tempo. Você nunca mais que tu ia conseguir entrar. E eu fico aqui nem uma sei lá o que aqui. Chega, parou, tá? Minha paciência está chegando no máximo do meu limite. Entendeu? Não dá não. Entendeu? Não dá não. Vamos lá, gente. É isso aí que eu queria falar, senhor Libaque. Entendeu? É uma pena. Entendeu? A gente sabe que de alguma maneira é uma pessoa que precisa, mas também não pode a gente deixar ficar atrapalhando, entendeu? E toda hora tá de um jeito, ou a gente faz de conta que não tá vendo, entendeu? E apenas abençoa, mas aí daqui a pouco tá fugindo do controle da live. Aí atrapalha quem tá chegando pela primeira vez. Vamos lá, gente. Presta atenção, em nome do Senhor Jesus, amém? Olha só como é que eu sou, né? Deixa pra lá, Ellison, tá bom? Deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Ellison Boss. Aí, botou até apelido em Ellison. Então, Michael,
Michael, toda live, eu acho que você gosta de chamar a atenção, Michael. Eu acho que você quer ser conhecido mundialmente, entendeu? E você já é, né? Pelo que você faz. Para com isso, meu filho, entendeu? Você, ao mesmo tempo que você demonstra ser uma pessoa amorosa, você demonstra ser uma pessoa que só Jesus na causa, para aguentar você, né, meu filho? Então, maneira, entendeu? Porque, ó, você já viu que eu já bloqueei você, né? Eu vou continuar te bloqueando, aí você não vai conseguir mais entrar, porque eu já bloqueei você pelas redes sociais que você conseguia falar comigo, filho. Entendeu? Por causa desse teu jeito que você tá falando bem, daqui a pouco você tá falando um monte de coisa que não tem nada a ver. Chega, Aline, vamos lá. Presta atenção, em nome do Senhor Jesus. Né? Ai, vamos lá. Presta atenção, pessoal. Eu acho que ele quer chamar a atenção, deve ser, porque ele acaba chamando mesmo, né? Presta atenção, gente. Deus manda, o apóstolo ainda fica rindo aqui atrás, aí que eu perco, me desconcentro mesmo, né? Vamos lá. O que Deus ele tem para entregar nessa noite de hoje, em nome do Senhor Jesus, tá? É sobre algo, e sobre pessoas que estão aqui nessa live, que é conforme eu falo, eu comento muito a seguinte mensagem, né? Só quem sabe, né, da quentura da panela é aquele que está mexendo na panela, né? Eu utilizo muitas vezes esse termo. Só quem sabe da quentura da panela é quem está mexendo naquele caldeirão. E muitas das vezes, né, existem pessoas que elas não aguentariam o mínimo daquilo que a gente enfrenta, daquilo que a gente passa, e ainda chama a gente de vítima, e ainda pode chamar a gente de uma pessoa exagerada. Presta atenção. Eu estou falando com alguém que está aqui nesta live, e você é uma pessoa muito julgada. Tá entendendo? Você é uma pessoa muito julgada pelo fardo que você não queria ter que carregar, entendeu? Pelo fardo que você não queria, tá entendendo? Ter que levar, sabe? Mas parece que é uma missão, parece que você está descobrindo que isso é uma missão. E Deus falava, você vai entrar nessa live para falar para alguém que a vida dela não é uma vida fácil, é uma vida difícil, né? E muitas pessoas, quando olham para a tua vida, ou ouvem aquilo que às vezes você quer desabafar, você quer falar, porque existem momentos, pessoal, que a gente só quer desabafar, né? Existem momentos que a gente vai querer só ouvir, não é mesmo? Falar, Deus fala comigo, ou então usa a tua serva, ou então não sei, né? A gente só quer ouvir. Mas vai existir momentos que a gente não quer ouvir, a gente quer falar. É ou não é? Vai existir momentos que a gente não vai querer ouvir, a gente vai querer falar. E eu vejo pessoas aqui que... Eu não sei se você tem procurado as pessoas erradas para você falar. Eu não sei se você está procurando as pessoas erradas, né? Eu não sei se você está procurando as pessoas, as pessoas erradas para falar. Eu não sei, tá? Mas eu vejo pessoas que estão aqui nessa live... E que alguém diz que você gosta de se vitimizar. Quando você conversa alguma coisa, tá entendendo? Com uma determinada pessoa, alguém diz por detrás de você que você está se vitimizando, que você está se fazendo de vítima. Tem alguém que está aqui nesta live que tudo que você conta, tudo que você fala, presta atenção, parece que você, para alguém, está exagerando. Mas Deus está falando para alguém aqui nessa live de hoje, em nome do Senhor Jesus, que Ele sabe muito bem, tá? O que você enfrenta e o que você passa. E voltando ao que eu costumo falar, que só quem sabe da quentura é quem está mexendo ali, né? No caldeirão e naquela panela. E muitas pessoas são julgadas, tá?
de uma maneira como se quem julgasse ela conseguisse, entendeu? Passar pelo que ela passa. Porque é muito... Eu já falei para vocês aqui, tá, pessoal? É muito fácil eu criticar alguém, é muito fácil eu falar de alguém, tá? Difícil é eu querer, né? Difícil, apóstolo, ajuda aí, tá? Por favor, vai olhando aí, né? Porque senão eu perco minha concentração aqui, entendeu? Ah, tá. Tá entendendo, gente? Então, Então, é muito fácil alguém criticar, tá entendendo? É muito fácil alguém criticar, mas o que é difícil para alguém fazer é querer se colocar no nosso lugar, no seu lugar. Mas Deus, ele se coloca no nosso lugar, entendeu, pessoal? É. A Raquel colocou: é muito fácil criticar, difícil é calçar o nosso sapato e caminhar por onde caminhamos. É verdade. É verdade. E a vida toda, gente, vai ser assim, entendeu? Por isso que a gente tem que saber a quem pedir ajuda. Por isso que a gente tem que saber a quem procurar. Porque a quem a gente for pedir ajuda, não é que ela vai passar a mão na tua cabeça com algo que ela não está concordando com você. Mas ela vai, junto com você, tentar buscar a solução para aquilo que você trouxe para ela. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Você está entendendo? Não é que não é. A gente não quer fazer essas coisas, né, pessoal? Mas a gente vai ter que fazer daqui a pouco. Isso tá rindo. Né? Tá entendendo? Não posso parar a live para falar de novo. Então vamos lá. Entendeu, pessoal? Mas também eu fico assim, não querendo bloquear, entendeu, pessoal? Situação que eu fico. Te contar uma coisa, não é fácil não. Quem tá assistindo essa live gravada, de repente não tá entendendo nada, né? Mas é porque você não tá assistindo ao vivo, entendeu? Então, deve ser, né? Então, pessoal, Então, por isso que eu fico deixando, entendeu, pessoal? Até passar muito do limite, entendeu? Então, Jesus, ele sempre se colocou no nosso lugar, entendeu? Jesus, ele sempre se colocou, né, no nosso lugar, para entender a gente, né? E a palavra de Deus, né, ela vai nos lembrar de uma situação em que aconteceu com uma mulher, uma situação totalmente inesperada, né? Uma mulher que ficou sem nada dentro de casa, porque ela perdeu o marido dela, né? Porque ela perdeu o marido dela, né? O marido dela faleceu. E aquela mulher já não sabia mais o que fazer. Presta atenção, né? Ela começou a ser cobrada. A palavra fala que quando o marido dela falece, ela começa a ser cobrada, tá? Por credores. E eles diziam: se você não pagar o que você deve, eu vou levar os seus 2 filhos que estão aí dentro de casa. A Bíblia não fala se o problema que ela tinha era só com os credores. Porque a gente, hoje em dia, pela vida que a gente vê, né? Pelo nosso cotidiano e pelo ser humano que a gente conhece, né? As pessoas, a essência das pessoas, né? A gente vê que coisas que acontecem na vida dos outros, as pessoas falam que tudo é culpa da pessoa.
Eu vou falar de novo, acho que eu não me expressei muito bem. Tem coisas que acontecem na sua vida que a culpa não foi sua. Presta atenção. Aconteceu. Será que aquela mulher sabia que o marido dela ia morrer? Será que aquela mulher sabia que aquele dia difícil ia aparecer? Apóstolo, eu não estou entendendo nada, eu vou mastigar. Eu estou falando com alguém que você, muitas das vezes, você é muito espremida, muito espremido sobre um determinado assunto que não foi você que procurou aquele assunto, não foi você que deixou aquele assunto acontecer, aquela situação acontecer. Eu estou falando com pessoas aqui nessa live. Gente, eu peço para deixarem um like, por favor. Isso aqui está funcionando, apóstolo? Uhum. O que é isso? Presta atenção em nome do Senhor Jesus. Eu estou falando com pessoas aqui nesta live. Qual o nome dessa pessoa? Amém, amém. Eu estou falando com pessoas aqui nesta live, tá? Que Deus está falando para você. Eu sei o que você passa. Eu sei o que você enfrenta. Tá entendendo? Eu sei o que você passa, eu sei o que você enfrenta. A palavra fala, Deus abençoe, Shirley, sempre a sua vida, tá, minha filha? A sua vida, a vida do seu marido, a vida do seu filho, tá? Deus abençoe sempre as pessoas que ofertam na live, tá, pessoal? Deus abençoe vocês, né? A Shirley acabou de vir da igreja agora, pessoal, né, Shirley? Ela e Valdeir e Pedro, né? Tá os três na live aí. Saíram da igreja, estão na live, né? Cumpriram as ofertas deles na igreja, cumpriram com o voto deles na igreja e agora estão aqui de novo. Aí, sim, o culto foi uma bênção, foi o apóstolo que fez. Amém? A senhora me falou que eu estava lá, só que hoje quem fez o culto foi ele. Amém? Então, e tá aqui agora, né? Não tô cansada não. Amém? Tô com a fisionomia, mas não tô cansada não. Ontem eu tava mais, acho que ontem de tarde. Então, pessoal, aquela mulher, tá? Aquela mulher estava passando por uma situação em que ela nunca iria imaginar que ela iria passar. Talvez ela já tivesse visto. Talvez ela tivesse visto isso acontecer em outra casa, em outra família, mas nunca imaginaria que aquilo aconteceria com ela. Eu estou falando com alguém, Deus está falando nessa live, mesmo com todos os contratempos, né, Deus está falando nessa live. Tem alguém que está aqui nesta live e o que você passa hoje, você... Oi, Mariane. Mariane está na live, apóstolo. Deus te abençoe, meu amor. Eu estou falando, né, com uma pessoa que está aqui nesta live, oi, Edson, que você já viu isso que você está vivendo em outra família. Você já viu isso que você está vivendo em outra casa. Tá entendendo? E o que você viu e você, sabe, se assustou, hoje você vê isso acontecendo com você. Ou você já viveu isso. Aquela mulher, será que ela estava preparada para aquele dia? Eu estou falando com alguém aqui que algo que aconteceu com você que te pegou, sabe, de surpresa. Eu estou ficando toda arrepiada. Eu estou falando com alguém que algo que te aconteceu e te pegou de surpresa. Aquela mulher, ela foi pega de surpresa, sabe, gente? Porque talvez se ela imaginasse que aquilo estava perto de acontecer, ela iria logo arcar, né, com as dívidas que ela precisava arcar, para depois não ficar mais difícil para ela, sendo viúva. Vocês estão entendendo, gente? Eu estou falando com alguém aqui nesta live que o que você poderia ter feito para evitar o que hoje está acontecendo, você diz para você mesmo, meu pai, eu fiz até onde deu para me fazer. Apóstolo, eu fiz até onde deu para me fazer, para me evitar do pior acontecer. Você está entendendo? Eu fiz, eu tentei, estou tentando, mas aconteceu. Então tem coisas que acontecem. E não é que eu estou ficando toda arrepiada de novo. Não é que a culpa foi sua.
Entendeu? Ou talvez também não foi a culpa do outro, mas foi a vida. Porque, gente, a vida... Eu tô toda arrepiada. A vida, ela não escolhe a quem ela quer favorecer. A vida, pessoal, ela não escolhe. Você tá entendendo? Somos nós que temos que ser, sabe? Como que eu posso dizer? Pessoas firmes para fazer coisas que estarem, para fazer com que as coisas que estão dando erradas, elas passem a dar certo. Nós temos que ser firmes com a vida para fazer as coisas que estão dando errada, tá entendendo? Elas começarem a dar certo. Então aquele homem, ele faleceu. Aquele homem faleceu. E aquela mulher ficou cheia de dívida para pagar, né? Os camaradas batendo na porta da mulher, lembrando ela como se ela não soubesse de uma dívida que ela teria que pagar. Eu estou falando com alguém aqui, que alguém fica te cobrando algo, fica julgando você. Papai, eu vou falar. Fica cobrando algo, fica julgando você, mas não quer parar para pensar, tá? Qual foi a situação que fez você parar nesse lugar? Pessoas que ficam cobrando você, ficam julgando você, mas elas não querem parar para pensar qual foi o cenário, a situação na tua vida que acabou botando você no cenário em que você está. Será que você queria estar do jeito que você está? Será que você queria estar vivendo do jeito que você está? Será que você queria? Eu não sei com quem Deus está falando nessa live, mas eu sei que com muitas pessoas Ele está falando. E eu não sei quem está te julgando, eu não sei quem está te criticando, mas uma coisa eu posso te dizer, que quem te critica, você está entendendo? Não aguentaria passar o que você passa. Não aguentaria sentir o que você sente. Tá entendendo? Não aguentaria suportar o que você suporta. A dor daquela mulher é uma dor infinita. Porque se tem a pior dor que o ser humano pode sentir, é a dor do luto. Tá, gente? Se você não sabe, você fica sabendo. Tá repreendido em nome de Jesus. Tá queimado, tá repreendido. Mas todo mundo, infelizmente, tá repreendido. Vai um dia passar... Eu repreendo de novo. Vocês estão entendendo? A pior dor que um ser humano pode sentir, tem várias coisas que a gente vai sentir dor na nossa alma, mas a pior é um buraco que se faz e que, olha, leva tempos, tá? Leva anos, tá? Para aquilo ali ser preenchido e às vezes nem é. E às vezes nem é. Nem é o que? Não é preenchido. Porque para preencher de verdade a dor do luto é estar cheio da presença de Deus. E tem que estar transbordando da presença de Deus para aquela dor ela aliviar. Aquela mulher estava com uma dor dentro do espírito dela, dentro das entranhas dela. Deus que me perdoe, só de falar, eu sinto uma coisa assim, sabe? Uma agonia. Você está entendendo? Porque além de ela estar... né, com aquele furo no coração, aquele furo no peito, de ter perdido o esposo, ter perdido o marido, ela ainda tinha 2 crianças para ela cuidar, para ela ter que arcar, e não tinha condição, não tinha dinheiro, e a cobrança batendo na porta, e as pessoas, era cobrança, era ameaça, era julgamento. Eu estou falando com pessoas aqui que é desse jeito que você tá. É só ameaça, é só cobrança, é só julgamento. Eu não estou dizendo, tá, para alguém aqui, que isso está isentando você, não sei nem se essa palavra existe, né? Deixando você isento, agora existe. Eu não estou dizendo que essa palavra vai deixar você isento daquilo que você tem que fazer por obrigação. Eu não estou falando isso. Porque todos nós temos obrigações, não é? Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando de pessoas... que além de não querer fazer nada por você, você tá entendendo? Querer mexer numa folha, sei lá, alguma coisa, não quer ajudar e só quer atrapalhar. Só quer criticar. Só quer falar mal. Você tá entendendo? A palavra fala que aquela mulher, quando ela já não sabe mais o que fazer,
ela procura quem? Ela procura um profeta. Ela procura Eliseu. A palavra fala que o esposo dela era uma pessoa, né? O esposo dela era uma das pessoas que ajudava o profeta Eliseu, mas ele faleceu. Então ela foi até Eliseu dizendo: meu marido, ele era o teu servo. Ele ajudava na obra. Ele ajudava aqui. Entendeu? Mas ele morreu, ele faleceu. E você sabe muito bem, Eliseu, que ele temia ao Senhor. Mas agora, credores estão vindo na porta da minha casa querendo levar os meus 2 filhos para serem escravos. Ou seja, aquela mulher procurou ajuda, procurou. Se abriu com alguém, se abriu. Foi reclamar com alguém, foi reclamar. Mas foi reclamar, foi procurar a pessoa certa. O mal de muitas pessoas é fazer o que ela fez, mas fazer com a pessoa errada. Fazer o que ela fez, mas fazer com a pessoa errada. Presta atenção, eu vou de novo falar para alguém aqui. Não fique você achando que quem vai ficar passando a mão na tua cabeça é a pessoa que vai te dar a opinião certa daquilo que você tem que fazer. Não fique você pensando que a pessoa, tá? A pessoa que vai te dar a orientação certa é aquilo que vai concordar com algo errado que você vai trazer para ela. A pessoa que vai te dar uma orientação certa, Deus vai testificar. Deus vai te mostrar, tá? E nem sempre vai ser aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. Nem sempre vai ser aquilo que você quer ouvir, mas vai ser aquilo que você precisa ouvir. Tem diferença. E a palavra fala, né? O que ela estava querendo dizer ali para o Eliseu? Ela estava querendo dizer o seguinte, ela estava querendo dizer, ó, eu tô naquela situação, né? Difícil. Tô sem nada para comer, minha casa tá vazia, estão me cobrando. Ela estava querendo uma ajuda financeira. Ela estava querendo uma ajuda financeira. Tá entendendo? E a palavra fala que Eliseu virou para ela e falou assim, ó, mas o que eu posso fazer? Lê a palavra. Eliseu falou, você deve me procurar, mas o que... Encosta ali para mim, apóstolo, por favor. Mas o que eu posso fazer? Né? Mas ele queria que ela fosse mais clara. Presta atenção, né? E a palavra fala que ele pergunta para ela, o que você tem na sua casa? E aí vocês conhecem todo o contexto da história, né? E ela fala que ela tinha um pouquinho só de azeite, né? Ela tinha só um pouquinho de azeite, né? Na botija, não é isso? Tua serva não tem nada em casa. Primeiro ela falou que não tinha nada, né? Aí depois ela disse só um pouquinho de azeite na botija, né? Só um pouquinho de azeite na botija. E ali ele orienta ela a fazer o quê? Ele orienta ela a pegar vasos emprestados, não é isso? Com os vizinhos, né? E era para ela entrar para dentro de casa, fechar a porta junto com os filhos e deitar o azeite nas vasilhas. O que ele quis fazer com ela ali? Será que ele não poderia liberar um valor para ela? Poderia, né? Será que ele não poderia ter ajudado ela de alguma maneira financeiramente? Poderia. Mas ele não quis fazer assim. Ele não quis facilidade. Tá? Facilidade para ela, mas quis que de alguma maneira ela com criatividade e fé, ela trazesse à existência aquilo que ela não estava vendo. Eu tô querendo falar para alguém aqui, tá? Por que tem pessoas que ficam indo, vai numa igreja, vai outra, assiste uma live, assiste outra, não fica firme com ninguém? Por quê? Porque vai ter um momento que esse alguém não vai falar para ela o que ela quer ouvir. Presta atenção, cuidado aí, apóstolo, ali, ó, para não derrubar ali as coisas ali. É a minha cachorrinha que tá ali, entendeu? Não vai falar o que a pessoa quer ouvir. Aí ela pula, vai para não sei para onde, vai para não sei mais para onde, entendeu? Até ela ouvir. Essa mulher, ela não ouviu o que ela queria ouvir, mas ela respeitou o que ela ouviu, obedeceu e o milagre aconteceu. Eu vou falar de novo. Ela respeitou aquilo que ela ouviu,
Ela acreditou, obedeceu e o milagre aconteceu. É o que aconteceu na vida dela e é o que vai acontecer com a vida de cada um de vocês. Aquela mulher não ouviu o que ela queria ouvir. Seria mais cômodo ela ouvir, ele falou assim, ó, tem uns 500 reais aqui, tem uns 1.000 reais aqui para te dar. Era mais fácil ela virar, ela ouvir, ele falar assim, quanto é que você deve? Quanto é que você deve? Né? Quanto é que você deve? E aí ela falar quanto que devia, ele falava, ó, vou te dar tanto, ou então vou te dar tudo. Não seria mais propício para ela ouvir isso? Não seria, mas ele não falou o que ela queria ouvir. Olha, eu já ministrei trilhões de vezes essa mensagem, mas nunca com essa revelação que eu estou entregando para vocês hoje. Eu já ministrei essa mensagem não sei quantas vezes, mas eu nunca entreguei o que eu estou entregando, do jeito que eu estou entregando para vocês aqui, porque é Deus, né? E a palavra de Deus, ela se renova cada manhã. Cada vez que a gente lê, a gente vai pegar um espírito da revelação de uma maneira diferente, né? Vocês estão entendendo? Isso aqui é pra gente, entendeu, pessoal? E para muitos que fica, não firma. Tem pessoas, né? Igual lá na igreja eu falo para as pessoas. Às vezes a pessoa tá firme na igreja. Tá firme, e a gente fica tão feliz. Aí a pessoa para de ir, some. É que nem as pessoas da live. Isso aqui é uma igreja, né? Vocês só não ofertam, mas é uma igreja, né? Era para ofertar, né? São poucos aqueles que ofertam. Isso aqui é um culto, né, pessoal? Isso aqui é um culto. Então, as pessoas ficam indo, né? E daqui a pouco some. Aí quando elas estão indo, começa a vida delas a andar. É tão bonito de se ver. Elas contam testemunho, a gente se alegra com elas. A gente vê as pessoas chegando no zero na igreja, no zero. Entendeu? Aí a vida sobe. E é um testemunho atrás do outro. Eu posso falar, porque tem pessoas que estão na live, que são do meu ministério, e elas podem testificar tudo que eu estou falando. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa live que eu faço é uma das lives mais verdadeiras que tem. Uma das poucas. Por que a senhora está falando isso? Porque aqui eu falo e tem pessoas que podem comprovar tudo que eu falo. Tem live aí que a pessoa fala o que ela quer. E aí, será que é verdade? Me desculpa, eu tenho que falar. Entendeu? Será que é verdade? Será? Será? Porque não tem ninguém ali que diz que conhece. Não tem ninguém ali que diz que conhece a tal pastora, a tal missionária, ou tal não sei o quê. Entendeu? Tal não sei o que lá. Será? Não tem. Aqui não. Jolie botou é verdade. Então a pessoa pode inventar a história que ela quiser inventar. Entendeu? Pintar o quadro da cor que ela quiser. E quem quiser acreditar, que acredite. Então, pessoal, né? Aqui, ó, Chile tá botando aqui, ó. Chile é do meu ministério. Ela acabou de vir da igreja agora. Ela botou aqui, ó. Só no domingo foi a igreja toda contando testemunho. Olha aí, ó. Fixa aí esse testemunho dela. Olha aí, ó. Tá vendo? Aí, contra fatos não há argumento. Olha aí. Aí uma mulher dessa fica ofertando toda hora na live. Aí tem um doido na live, só falando assim, que fala, já vem a oferta. Claro, ela sabe onde ela semeia. Ela não é boba. Você acha qual é o doido que vai ficar ofertando na live se não acredita naquilo ali, gente? Pelo amor do sangue de Jesus. Entendeu? Vocês estão entendendo? Quem acredita, semeia. Olha o que ela botou só no domingo, foi a igreja toda contando testemunho. Ela estava lá. Rosângela também é da igreja. Rosângela Maldonato também. Ela é irmã do Denilson. Ela tá na live. E ela estava no culto hoje. Então, pessoal, presta atenção. Por isso, como é que não entendi? Entendeu? A Rosângela foi uma que contou testemunho. Essa Rosângela aí, não, e a própria Chile também contou, todo mundo contou testemunho. Eu terminei até o apóstolo queria me arrancar minha cabeça fora. Porque passou do horário do culto. Passou do horário, porque é muito testemunho. Entendeu? Muito testemunho.
Então, assim, eu não, sabe, quando as pessoas entram escrevendo besteira aí, eu não tô nem aí, entendeu? Porque quem abençoa é abençoado. Vocês estão entendendo, gente? Aquela mulher, né? Essa mulher, ela foi procurou o profeta. O profeta falou que você tem em casa, eu tenho um pouquinho de azeite. Pois bem, então tu vai pegar esse azeite, esse pouquinho de azeite, e vai ser no pouquinho que você tem que eu vou fazer um milagre, né? Eu vou pegar um pouquinho, você vai pegar um pouquinho desse azeite, né? Você vai pegar um pouquinho desse azeite dentro desse pouquinho de azeite, o milagre vai acontecer. Aquela mulher acreditou no pouquinho que ela tinha, porque ela estava abençoada debaixo do envio do profeta, né? Shirley botou, meu testemunho é um livro. Olha, pessoal, a Shirley, ela tomava sei lá quantas medicações antes de conhecer o nosso ministério. Quando eu conheci Shirley, vou te falar, uma mulher para dar trabalho, meu Deus do céu, foi Shirley. Né, Shirley? Com todo respeito. Ó, a Adriana Ferraz me conhece, né, Adriana? A Adriana Ferraz me conhece, o marido dela, o Edson Ferraz, me conhece. Tudo pessoalmente. Entendeu? Como que Shirley me deu problema? Era o problema. Ainda atrás, mas não... mas não é Edson Ferraz, é na live. Esse povo tudo me conhece. Né? Olha, 18 remédios que ela tomava por dia. Hoje sou uma nova mulher. Pergunta para ela quantos remédios desses 18 ela toma. Pergunta para ela. Eu peguei uma mulher problemática, tá? Que só Jesus na causa, né? A Edson botou, eu não trouxe problema nenhum, não? Só um pouquinho, Edson. Só um pouquinho. E hoje ela não toma nenhum remédio. Entendeu, gente? Ah, é. Ele tá lembrando. Foi só uma noite, né? Foi. É. Ah lá, Mariane tá entrando, botando também. Eu também a conheço. A senhora me transmite paz. É Mariane, eu posso. Tô ficando toda arrepiada. Acabou de vir da igreja agora. Né, Mariane? Acabou de vir do culto agora, né, minha filha? Ela tirou 2 dentes, 2 sisos, né, Mariane? Hoje eu cheguei na igreja, ela tá com a boca tampada assim. Eu falei, que isso, Mariane? Que é isso aí? Ela tirei 2 sisos, né? Gente, olha, se eu for contar pra vocês cada coisa, né? Aí, de novo, Shirley. De novo. Amém, gente? Sabe por que ela dá a oferta assim? Porque um dia ela não tinha nada para dar, né? Ela não tinha nada para dar. Nem ela e nem o marido dela. Eles não tinham dinheiro nem para comprar a fralda do filho deles, tá? Eles não tinham dinheiro nem para comprar a fralda de Maria Eduarda, que hoje já tá grande, né, Hugo? Eles já me acompanham há quanto tempo? 8 anos? 8 anos? Chile já me acompanha há 8 anos. É o Pedro Lucas, aí o filho deles. Não tinha dinheiro, pessoal. Mas eles, mesmo assim, eles davam o dízimo, davam a oferta. Era ofertante e era dizimista. Valdeir sempre foi muito fiel. E ela também, entendeu? Então, Deus honra, gente. Deus honra. Tá entendendo? Ainda mais quando você encontra uma pessoa de Deus para te mostrar o caminho, né? Né? Para te mostrar, ainda mais quando uma pessoa te mostra o caminho, uma pessoa que segura na tua mão. O Edson Ferraz e a Adriana Ferraz, que é um casal que eles estão aí na live aí, estão falando aí, é um casal abençoado, né? Que eu tive que uma vez parar na casa deles meia-noite.
Né, Adriana? Né? Tive que sair da minha casa, 11 e pouca da noite, e é longe, hein? Da minha casa para casa deles é longe. A Adriana botou a verdade. Para poder mudar a cabecinha da Adriana, né, Adriana? E mudei, hein? E mudei bem mudada, hein? Que até hoje ela tá com o Edson. Eu não, Deus. É um casal, esse casal eu conheço mais de 8 anos. Há mais de 8 anos. Só de ministério, eu tenho 8, né? E Adriana e Edson, eles já me conheciam quando eu era obreira de uma outra igreja. Desde 2026, ele marcou, ó. 2016, é isso que ele botou aí? Cadê? Isso foi escolhido. É? Ele botou, ó, conheço ela desde 2016, que recebemos a bênção dessa profeta. Ah, não, pessoal. Aí eu fico vendo, tem gente que fica assistindo umas lives aí, que só Jesus na causa. Eu quero ver um monte de gente entrar na live e escrever isso aí que você tá... Você tá duvidando do quê? Você que tá assistindo aí. Você duvida do quê? Hoje resolveu todo mundo aparecendo na live, né, apóstolo? Né? Que a gente conhece. Entendeu? Tem mais de 9 anos. Se botou 9 anos, tem mais. Não, tem mais de 9 anos. Não, não, desde 2016 tem muito mais. Então, pessoal, né? Então, aquela mulher foi pedir ajuda e orientação à pessoa certa. Entendeu? Ela foi pedir ajuda e orientação a Eliseu. Só que Eliseu não falou para ela o que ela queria ouvir. Eliseu mostrou o caminho certo para ela conseguir além daquilo que ele poderia dar. Ouça. Eliseu poderia dar um dinheiro e aquele dinheiro ia acabar. E aquele dinheiro que ele pudesse dar seria só para ela pagar as contas. Mas depois como é que ela ia se manter? Então o que Eliseu fez? Não deu para ela aquilo que ela estava naquele momento precisando, querendo. Não deu para ela aquilo que ela estava querendo. Mas mostrou o caminho para ela conseguir o que ela precisava. Então, gente, tem coisas que é você só mudar uma letra para toda a frase da tua história ela mudar. Ele orientou como ela teria que fazer, ela creu, respeitou o que ele falou, obedeceu, e aquela mulher de situação ridicularizada que ela estava vivendo, que ela estava sendo cobrada, aquela mulher de situação miserável que ela estava vivendo uma miséria, aquela mulher que estava passando por, sabe, coisas terríveis na vida dela, aquela mulher viu a vida dela mudar da água para o vinho. Porque aquela mulher que foi até as vizinhas pedir emprestado vasilhas, presta atenção, foi a mesma mulher, tá? Que depois saiu de dentro de casa dizendo para todas as pessoas que emprestaram vasilha para ela: agora eu sou uma empresária e eu tenho aqui azeite para vender. Se você não sabe, azeite naquela época era ouro. Hoje já é. Hoje já é. Vai no mercado comprar azeite. Só Jesus, hein, pessoal? Só Jesus. Que azeite, eu não sei na sua região, né? E nós falamos, porque aqui no Rio, azeite não é para qualquer um, não, tá? Não é qualquer pessoa que tem azeite na mesa, não. Entendeu? Porque tá caríssimo. Um absurdo. Quando eu vou no mercado, eu vejo o preço. Eu falo, que isso, gente? Edson tá botando testemunho aí. Foi lá que eu recebi a primeira revelação da senhora, quando tinha saído de um trabalho. E a senhora falou que a senhora falou que eu ia ser chamado de novo. E ganhando mais do que eu recebia. Olha, ele tá contando testemunho aí, Edson, aí na live aí, ó. Tá o preço de uma tá o preço de uma cesta básica. É isso aí. O azeite aqui, aí também é. Tá o preço de uma cesta básica, bem lembrado. Bem lembrado. Então, se hoje tá assim, pessoal, na época era algo caríssimo. Era algo caríssimo. Que quem tivesse aquilo ali ia se dar muito bem na vida. Quem usasse daquilo ali para venda ia se dar muito bem financeiramente. E foi justamente o que o profeta orientou ela a fazer.
Então ela acreditou, entendeu? Ela acreditou nas palavras do profeta, fez e o milagre aconteceu. Então, a primeira coisa que a gente entende e aprende hoje aqui, pessoal, nem tudo que a gente vai querer ouvir de um profeta, a gente vai ouvir o tempo todo. Porque profeta não é aquele que fala aquilo que você quer ouvir. Profeta é aquele que fala o que Deus manda entregar. Tá entendendo? Ela queria ouvir o profeta falar o que para ela? Vou te dar tanto para você pagar esse negócio aí. Tá entendendo? Mas ela não ouviu isso, mas também ela não criticou. Ela ouviu, obedeceu e o milagre aconteceu. Ele virou para ela e ele falou, olha, você vai pedir vasilha emprestada e você vai pegar um pouquinho desse azeite e vai deitar nas vasilhas. Vai fechar a porta da tua casa, vai ficar quietinha lá dentro, junto com seus filhos. E depois você me conta o que vai acontecer. E ela fez. E ela fez. E ela fez com uma fé tão grande naquela palavra que ele liberou sobre a vida dela, que ela conseguiu manifestar o impossível. Então, pessoal, é assim que as coisas acontecem, tá? O que as coisas acontecem? Quando alguém falar algo para você, às vezes vai doer, você vai falar, meu pai, será que isso é de Deus? Será que isso não é de Deus? É de Deus. Deus, ele tem as suas maneiras de testificar aquilo que um profeta fala. Deus, ele tem suas maneiras de testificar aquilo que um ungido fala. E aquela mulher, presta atenção, e aquela mulher, naquela situação em que ela estava, Deus fez aquela mulher dar a volta por cima. Eu quero falar para alguém, tá? Que o tempo da humilhação acabou. Deus está te levantando. O tempo da humilhação de alguém aqui, Deus está falando, tá? Acabou, porque Deus está te levantando. O que derrubou você ontem servirá de escada para a sua exaltação. Alguém recebe? O que derrubou você ontem servirá de escada para a sua exaltação. Deus está falando, a última palavra vem dele. O cenário de alguém aqui, Deus está transformando hoje. O cenário de alguém aqui hoje, Deus está mudando. Deus está escrevendo um novo capítulo. Deus está escrevendo uma nova história. Deus está virando o jogo ao seu favor. Pode se preparar, porque tem tempo de honra para a vida de alguém aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tá entendendo? Deus está falando com pessoas nessa live de hoje, tá? Aquele que te viu cair, aquele que te viu chorar, sabe? Será testemunha de ver Deus te levantando. Aquele que viu você caído, essa pessoa será testemunha viva. E outra coisa que eu vou falar aqui. Tem muitos inimigos aí, nossos, que Deus não vai permitir a morte deles, sem que antes eles vejam Deus nos exaltar. Eu estou toda arrepiada. Eita Deus, fala Jesus. Tem muitos inimigos. Inimigos que eles que querem ser inimigos. Não você, né? Mas que Deus vai preservar eles em vida. Deus vai preservar inimigos seus em vida para que eles possam testificar a tua virada, a tua mudança. Porque tem pessoas que duvidam que você vai sair da situação em que você está. Tem pessoas que, sabe, não dá crédito. Tem pessoas que te julgam. Tem pessoas que só sabem criticar. Tem pessoas que falam que a sua vida é um atraso. Olha, tem pessoas que, sabe qual é a verdade? Que elas têm que tomar conta da vida delas. Essa que é a verdade. Entendeu? Porque tem gente que só sabe falar que a vida da pessoa está atrasada, só sabe falar que isso, que aquilo outro. E a vida dela, será que está como? Pelo amor de Deus. Né? A nossa vida já não é fácil para a gente ter que cuidar e os outros ainda querem cuidar por nós do jeito que elas querem cuidar. Sai fora. Pelo amor de Deus, sai fora. Entendeu? Deus está falando, hein? Deus está falando com alguém aqui, tá? Toda a trama contra você está sendo desfeita pelo poder de Deus. Entendeu? Será que um vizinho daquela mulher não podia ter ajudado aquela mulher, Jesus? Sabendo que aquela mulher, entendeu? Aquela mulher perdeu o marido e estava com 2 filhos a ponto de ser arrancado ali de dentro de casa? É os de perto que não quer ajudar. É isso que você não está entendendo? Eu vou falar. É sempre os de perto.
Entendeu? É sempre os de perto. Os vizinhos tudo sabiam que o homem morreu, né? Que a mulher estava passando uma luta terrível. Tá entendendo? Mas quem estava vendo a dor da mulher não estava querendo fazer nada pela mulher. É sempre assim. Aí ela teve que buscar o profeta, que com certeza não morava ali. Entendeu? Para pedir ajuda, acreditando que algo financeiro viria da parte dele. Mas ele não deu nada financeiro para ela, não. Ele mostrou o caminho. Por que ele fez isso? Porque ele não queria só dar a ela aquilo que ela naquele momento queria. Ele queria mostrar para ela o caminho, para ela sempre continuar obtendo, conquistando, tá? Ali, o caminho. Ele queria mostrar o caminho. Para todas as vezes que ela precisasse, ela saberia o caminho e ela manifestaria a fé dela naquele caminho e o milagre ia acontecer. Deus está falando com alguém aqui, tá? Fica firme nas lives, sua vida vai mudar. Não sou eu que vou mudar a tua vida, não, que eu não posso fazer nada por você. Mas o Deus que pela misericórdia me usa, assim como usa você também, tá? Se você pensa que Deus não usa você, Deus usa você. Usa você sim. Tá entendendo? Ah, apóstolo, mas o quê? Deus usa a quem Ele quer usar. Tá entendendo? E aí, já que Ele te usa e Ele me usa, nós vamos unir a nossa fé. Você vai fazer como aquela mulher que uniu a fé dela à fé do profeta. E um milagre aconteceu. É assim que o milagre ele acontece, pessoal. O milagre acontece não é só de uma parte. O milagre acontece de ambas as partes. Tem que ser recíproco. Tá entendendo? Tem que ser algo recíproco. E eu tenho certeza que se você está aqui sempre, é porque você crê. Porque a gente não tem tempo para perder tempo, não é mesmo? Nós não temos, a nossa vida é corrida, é acelerada, é às vezes cansativa. Então, se nós dedicamos o nosso tempo para ouvir algo, para tentar acreditar em algo, que aquilo ali venha valer a pena. Eu quero que vocês escrevam no comentário, vai valer a pena. Porque valeu a pena para aquela mulher. Valeu a pena porque ela procurou a pessoa certa. Valeu a pena porque ela acreditou na palavra daquele profeta. Tá entendendo? Valeu a pena, tá entendendo? Porque ela obedeceu. Valeu a pena. Então eu quero garantir para você que vai valer a pena tudo o que você está passando, tudo o que você está enfrentando. Gente, essas pessoas que eu falei o nome aqui na live, que eu as conheço, todas elas, sem exceção de uma. Ó, Shirley, Rosângela, mas quem que eu falei? Edson, Adriana, Pedro, até Pedro, por incrível que pareça. Jesus, até Pedro, Jesus do céu, já me deu um trabalho. Mas é uma criança demais, já deu. Mas, graças a Deus, ele está calmo. Todas essas pessoas, hoje, elas estão no nível que elas estão, mas tiveram que passar por dias complicados. Entendeu? Foi um momento, foi uma fase. Mas teve ali um profeta que orientou, que ajudou, que orou, que intercedeu, que acreditou, que mostrou segurança que aquilo ali ia mudar. Tá entendendo? Que mostrou segurança, mas também quis ver da parte deles que eles tivessem fé para acreditar naquilo que estava sendo falado. E a vida deles mudaram. Entendeu? E tem muito mais pessoas aí na live. Só que elas ficam quietinhas. Que me conhecem. A própria Mariane, ela falou, mas agora ela já está mais quietinha. A Mariane. Entendeu? Então, gente, o Denilson, tem muita gente. Joana, minha mãe. Entendeu? Então, pessoal, não duvide. Né? A Adriana botou, se estou ainda casada, agradeço a senhora. Olha aí, olha o que a Adriana botou. Olha aí. Olha o que a Adriana botou. Vocês leram aí? Fixa aí o comentário dela. Se eu ainda estou casada, eu agradeço a senhora. Eu nem me lembro, eu cheguei na casa dela e à noite. E saí de lá, que eu acho que umas 3 horas da manhã, sei lá qual foi o horário que a gente saiu de lá.
Só sei que eu falei, eu só vou sair daqui quando você mudar a sua cabeça aí. Ela já estava com as malas toda pronta para ir embora. Ela estava com as malas todas. E ela ia mesmo, tá? Porque eu conheço a Adriana, hein? Ela ia, tá? Tá, Edson? Ela ia mesmo. Ela ia mesmo. Mas Jesus não deixou. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor não une pessoas, o Senhor une propósito. Eu entrego, apresento, abençoo a vida do teu povo, assim como a minha vida. Contra fatos não há argumentos. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha trabalhar e abençoar a vida do teu povo. Aonde houver água, fotografia, peças de roupa, que seja tudo consagrado e abençoado. Deus, a live vai se encerrar, mas sua presença vai continuar visitando, consagrando e abençoando. Eu os entrego, os abençoo. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você que crê, declare dizendo que assim seja, que assim será em nome do Senhor Jesus. Um beijo, pessoal, partindo para a oração da meia-noite, porque falta um minutinho. Deus abençoe e até amanhã. Vou te esperar na live, hein? Deus abençoe.